o dia da salvação. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na frente aí, Tiquinho. Irmãos e irmãs, o Evangelho dessa segunda-feira, da primeira semana da Quaresma, nos apresenta Jesus como o juiz da história. Jesus que virá para julgar, Jesus que virá para dar sentença, Jesus que virá para dar recompensa. Então Jesus se apresentou no Evangelho de algumas formas, né? Como o bom pastor, como a porta das ovelhas, como o caminho, a verdade e a vida, como a luz do mundo, né? Mas Jesus aqui nesse Evangelho, que é o finalzinho do Evangelho de São Mateus, é o seu último discurso aos discípulos antes da ascensão, Jesus toca nesse ponto que é quaresmal, né? Uma das práticas da quaresma é a caridade, é a esmola, o socorro aos pobres. Então, nesse Evangelho, Jesus fala de si mesmo como alguém que vem para julgar, separar e distinguir as coisas. Numa das suas parábolas, Jesus falou assim: deixai crescer joio e trigo junto, né? Às vezes a gente tem uma pressa de separar as coisas e de nós mesmos ajuizarmos as coisas. Nós vamos concluindo que alguns é joio, que aquele ali não é digno, não merece, ou que vai ser condenado. E Jesus disse: deixa crescer um e outro, né? No tempo certo, Deus vai separar as coisas. E uma das características, então, do joio, o joio ele é igualzinho ao trigo, né? A diferença é que se pegar joio e trigo na mão e esfregar, né, o que é trigo, trigo mesmo, ele tem conteúdo dentro, né? O joio ele é oco, ele parece o trigo, mas se você esfrega, ele não tem nada dentro de si. São Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta, que a fé sem obras ela é morta. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa fé ela vai ficando bem embaladinha, bem embrulhadinha, sobretudo porque nós temos muita facilidade. Nós, os religiosos, né, nós que temos facilidade com a religião, graças a Deus, a gente tem uma segunda outra facilidade, que é fazer da religião o quê? Um grande livro de moral sexual, né? E claro,
A pessoa que anda com Deus, ela tem uma moral sexual. A gente não pode dizer que é de Deus se, na nossa moral sexual, a gente vive às tortas e à direita e largado nas brecas. Mas, muitas vezes, a religião vira o quê? Uma grande moral sexual. A gente só sabe falar de decote, sainha curta, não pode fazer tatuagem, piercing é do capeta, não é assim? Outros pegam, junto com isso também, e vão fazer da religião um grande romance, não é isso? Onde o pecado mais escandaloso que possa existir no mundo é falar dos outros. Então você pega os seus parentes, seus familiares, que vivem a moral sexual do jeito que quer, que são ruins, avarentos, que são pessoas gananciosas, para você tirar R$ 1 do sujeito, assim, parece que você tem que quebrar os dedos dele com alicate. Para eles, o que é pecado? Aí vai pegar aquele lado romanceado da Bíblia, porque Deus é amor. Então, eu não sou muito de igreja, pelo menos eu gosto desse povo que vive na igreja, mas fica falando mal da vida dos outros. E essa é uma pesquisa que um dia eu quero fazer. Olha, se eu for para o céu, eu acho que essa é a única pergunta que eu quero fazer para Deus. De onde é que esse povo tirou esse lado afetado, mimizado? De onde é que intuíram que o único pecado que existe no mundo é falar mal da vida dos outros? Você reparou? Pega os seus filhos, pega o seu filho, dorme com namorada, já está fazendo outro fim, outra menina, não vai pagar a pensão de ninguém. Pega o teu marido, ignorante, pornográfico, preguiçoso, alheio, ausente, muquirana como cão. Dá uma apertadinha nele, assim, dá uma apertadinha nele. Meu filho, você não vai rezar, não vai casar na igreja, dá uma apertadinha nele. Ai, amor, Deus tem abençoado tanta gente, custava nada ajudar um pouquinho mais na festa da igreja. Dá uma apertadinha nele. O que ele solta? Sei que adianta, vive na igreja e vive falando mal da vida dos outros. Eu não sei de onde esse povo tirou esse negócio de falar mal da vida dos outros. Bom, fiz meu desabafo, fechei parênteses. Então nós, que temos facilidade com a religião, temos uma outra grande facilidade, então, que é pegar e fazer da Bíblia um livro de ataque ao outro pelo tamanho da roupa que usa. E sim, se você tem o Espírito Santo no coração, você talvez estaria usando uma roupinha melhor, de fato está curta. Nós que temos facilidade com a religião, às vezes pegamos a religião para fazer um grande romancezinho de bom moço, onde ninguém fala mal da vida dos outros, me ama, me ama. A Bíblia é um grande pacote completo. E um dos aspectos do juízo final é esse aqui. Então, se a gente pega o Evangelho, o último discurso de Jesus antes de subir aos céus, a última grande pregação de Jesus, suas últimas grandes recomendações são o Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje toca justamente naquilo que em nós não é fácil, é o nosso grande ponto cego, que é o nosso relacionamento com o outro através do dinheiro. Basta nós vermos que toda e qualquer igreja que não seja católica, se você anda aí, seja por aqui, seja por lá, ela é um grande clube do quê? De autoajuda para ficar rico. Não é assim? Como é que a irmã chegou na igreja, como é que a irmã está? E ninguém pega o microfone e fala assim, eu cheguei na igreja, eu era amarga, azeda, eu era ruim, né? Eu era fofoqueira, não. Como é que a irmã chegou na igreja? Eu cheguei a pé e hoje eu ando de Corolla. Esse é o testemunho que tem por aí, essa é a proposta, esse é o reino. Ficar rico, não é isso? A pregação do se você não tem, é porque você não quer. A pregação do se você não tem, é porque você está em pecado. Aqui em Alto Piquiri, quantas vezes, já tem bastante tempo que isso não acontece, mas lá nos inícios, quantas vezes a nossa paróquia pagou conta de água, luz e cesta básica, não vou citar o nome da igreja maiorzinha que tem aqui não. Quantas? Por quê? Porque lá, entre glórias e aleluias, você não tem dinheiro, você precisa de uma ajuda? Vai orar, irmã. Você deve ser pecado, Deus está castigando. E todo mundo dando glória e aleluia, mas ninguém vai arrumar, ninguém ajuda ninguém. A fé não desce no bolso, a não ser para dar dízimo para ficar mais rico. Dízimo para Deus me prosperar. E a gente vive isso hoje, essa pregação neopentecostal de church de parede preta, que católico agora também adora, né? De que não tem é porque não quis, não tem é porque tem um mindset de escassez, uma mentalidade de não sei do quê. E Jesus se coloca então como o juiz do mundo e coloca como critério do julgamento quem sozinho não é capaz de comer, beber, se vestir, comprar um remédio e quem perdeu totalmente a sua liberdade. Esse evangelho aqui
ele é tão profundo, ele é tão difícil, ele é tão doído que a gente nem sente a dor. Você sabe que isso é interessante, né? Quando algo acontece de muito dolorido no nosso corpo, no primeiro momento a gente nem sente, né? Já cortou o pé no caco de vidro? Você está andando, você nem sente que você cortou e vai precisar dar 5, 7, 15 pontos, às vezes é ponto de 2 camadas, na hora a pessoa não sente. Na hora ela não sente que ela quebrou um osso, na hora ela não sente que tirou uma parte do corpo do lugar, não é assim? Esse evangelho ele é tão profundo que a gente passa por ele sem nem sentir a dor e o aperto que ele nos põe. Tudo isso já um pouco, um tanto quanto, né, profetizado lá no Antigo Testamento, quando Deus vai dando toda essa vida ética e moral dos seus crentes, dos seus fiéis, né? Sejam santos, porque eu, Senhor vosso Deus, eu sou santo. E aí começa todo um código, a releitura dos mandamentos. Não furteis, não vos enganeis uns aos outros, não fica jurando falso em nome de Deus para dar, né, para dar o cano no seu irmão, porque senão você está profanando o nome de Deus. E aqui está uma ideia que a gente precisa entender do ser santo. Santo significa separado, exclusivo de. Né? Somos santos no sentido, eu sou separado para Deus. Deus é a minha finalidade e eu sou destinado a Ele. Isso é santidade de vida. Mas aí tem uma sutileza aqui, para que você não profane o nome de Deus. Nós temos o poder de profanar o nome de Deus, de tornar o nome de Deus vulgar, de tornar o nome de Deus algo que não é sério, de tornar o nome de Deus algo que é ridículo, de tornar o nome de Deus vão. Por isso que existe o mandamento, não tomará o seu santo nome em vão. Porque quando a gente pega Deus, e eu mesmo, como representante de Deus, e cada um de nós aqui somos representantes de Deus, dependendo de como a gente se porta, o que a gente faz com esse Deus que a gente quer que os outros venham na missa? Faz 10 anos que ele não vem na missa. Eu posso tornar na cabeça dessa pessoa, Deus, uma coisa vã, uma coisa boba, uma coisa imbecilizada, uma coisa doente. Então, para que não profanes o nome do Senhor, o teu Deus, nós somos associados à imagem de Deus, né? Aí fala do não explorar o teu próximo, não praticar extorsão contra ele, não reter a diária do assalariado até o dia seguinte. E é impressionante como os ricos, os muito ricos, os trilhardários, os milionários, é impressionante como essa entidade fantasmagórica, que o povo não faz questão de saber quem é, chamada o mercado. Você escuta essa palavra de vez em quando. O mercado reage mal às medidas do governo. O mercado se anima com as medidas do governo. Quem é esse tal de o mercado? Acho que tem muita gente que acha que o mercado é aquele Walter. Lembra do Walter Mercado? Ligue já. Vocês lembram daquele cara? Era Walter Mercado, né? Ligue já. Não é ele, não. É meia dúzia de gente que tem os seus bilhões e eles têm uma fome. Eles salivam pelo quê? Pela diária do assalariado. Quando a coisa acocha, aperta e apura, e o tal o mercado diz que o Brasil não vai bem, que o Brasil gasta muito. Quem é que ia aposentar aos 60 e agora vai aposentar aos 62? E vai ficar mais 2 anos na Cevar, na Copacol, cortando asa de frango na madrugada? Quem é que ia aposentar aos 63 e agora vai bater massa na obra, com a coluna doendo, aos 65 e não mais aos 63? Quem? Onde são feitos os cortes? Nas filhas dos militares? Que por ser filha de um militar que se aposentou aos 50 anos está aposentada também? Onde são feitos os cortes? Nos mega salários? Não, é sempre no assalariado. E isso é desde lá do Antigo Testamento. A fome, o desejo, a salivação que quem é muito rico tem pela moeda do mais pobre, pelo cincão do mais pobre. Não é assim? Não são assim as madames? Que pagam exorbitâncias para não lavar o cabelo em casa, que pagam exorbitâncias para ter uma bolsinha, que tem uma marca não sei do quê, que pagam exorbitâncias para ter luxos, mas elas vão chorar R$5, R$10 na diária da faxineira. Em nome de Jesus. E ainda vai recomendar para a moça, se ela não quer ouvir o padre Reginaldo Manzotti, se ela não pensa em casar na igreja. Olha, santa paciência, né? E essas coisas deixam o nome de Deus vão, vulgar, quando não, escandaloso, quando não, pesado.
E aí continua. Olha a maldade humana, gente. Primeiro, reter a diária, né? Não falou nem o salário, é a diária. O sujeito vive de diária, né? A segunda maldade. Essa aqui é demais. Não amaldiçoeis o surdo, porque ele não escuta, né? Olha isso, gente. Xingar o surdo. O ser humano que tem um profundo deboche com o outro, né? Não amaldiçoa o surdo. Não ponha tropeço diante de um cego. Olha que maldade, gente. Está vindo ceguinho, a pessoa vai lá e coloca um tropeço para ele. Mas tema a Deus. Não, mas eu temo a Deus. Mas tema a Deus presente no surdo, presente no cego, presente em quem ganha diária. Deus está presente nessas realidades. E Deus escolheu para si essas realidades para se relacionar conosco. Então, eu posso me relacionar com Jesus através do sacrário, que eu me ajoelho? Sim. Eu posso me relacionar com Jesus através da Virgem Maria, rezando o terço? Sim. Eu posso me relacionar com Deus jejuando? Sim. Mas Deus também é relacionável a mim, a você, através de quem ganha diária, através de quem não escuta, através de quem não fala, através dos últimos. E esse é um mistério de Deus. Deus assim permitiu que você e eu tenhamos contato com gente menor do que nós, mais necessitada do que nós. E ali tem Deus para nós, né? E ele continua sobre os julgamentos, não seja injusto, dando prestígio ao poderoso e explorando o mais simples, né? Não conspire, não tenha no coração ódio contra o teu irmão. E repreende também o teu irmão sem ódio, para você não ser culpado do pecado que ele comete. Você está vendo teu irmão andar errado, corrige o teu irmão. E não procures vingança, nem guarde o rancor. Ama o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o teu Senhor. Isso está lá no Antigo Testamento, lá quando o povo sai e ainda nem entrou, está acabando de entrar na Terra Prometida, Deus que vai dando a lei para organizar o seu povo e organizar o coração humano. E aí nós chegamos então no Salmo que disse, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Veja, nós somos carne, né? Jesus vai dizer no Evangelho de João, as palavras que vos disse são espírito e vida, a carne de nada serve. Ou seja, carne na Bíblia é o ser humano sem o Espírito de Deus. Carne na Bíblia é esse nosso lado, que não é o osso e a carne, é o nosso lado humano decaído, que tende ao prazer, ao apego, à maldade, é o ser humano não iluminado, né, pelo Espírito Santo, que sente impulsos, como, por exemplo, a ganância de pegar a diária, né, e botar a veinha para trabalhar mais 2 anos. Essa coisa má em nós, sem o Espírito Santo. E aí o Salmo diz, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Portanto, a palavra de Deus, que contraria a nossa carne, que contraria até os nossos esquemas mentais, porque a gente vai escutando a palavra de Deus, vai escutando o Evangelho, e por dentro, a gente vai já se debatendo, né? Você reparou isso? Quantas regiões da palavra de Deus a gente meio que se debate por dentro? A gente fica quieto porque não tem o que fazer, né? Mas por dentro a gente está se debatendo. Eu acabei de falar o que falei que não me lia, 4, 5 sobrancelhas e fez assim. Fala isso aí porque não tem funcionário. Você já está com os olhos bugalhados em mim. E aí o salmista diz, Senhor, as tuas palavras são espírito e vida. Gente, sem a palavra de Deus, sem esse sopro de Deus dentro de nós não temos espírito e vida, nós não temos ruá, nós não temos ânima, nós não temos por que estar aqui agora, nós não temos para que enfrentar essa segunda-feira. E quantas pessoas descobrem que o motivo pelas quais elas enfrentaram todas as segundas-feiras da vida, ou foi pecado, ou foi bobeira. Aí quando essa ficha cai, vem um vazio, a pessoa deprime na existência. Quando a pessoa constata que o que a moveu até hoje é errado, é sem fruto, é sem norte, é sem chegada. Aí vem um negócio chamado vazio. O que eu estou fazendo nesse mundo? Para que trabalhar? Para que aguentar essas crianças? Para que pregar para esse povo? Para que vir ouvir um padre? Para que ir trabalhar agora? Para que as coisas? Se nós não temos a palavra que dá destino à nossa vida, que dá sentido a tudo, inclusive ao nosso dinheiro e ao pobre que vem, e sempre vem na hora errada, né? Se nós não temos essa palavra dentro de nós, o que é a vida? A vida é um grande negócio esquisito. Aí disseram para você que você nasceu para ser feliz, você não está sendo. Aí o que é a vida? A vida é esse negócio infernal. E aí tudo que era tão bonito, tudo ao qual
nós demos tudo de nós, vira essa coisa insuportável, não é assim? Essa insatisfação interior. Então, vossas palavras, ó Senhor, elas é que são espírito e vida. Elas nos dão esse sal, elas nos dão esse vigor para as coisas. Por quê? Porque se eu tenho a palavra, eu sei destinar e sei onde vai chegar cada fato da minha vida. Eles estão orientados para o quê? E o nome disso, por óbvio, é fé, né? Você precisa ter fé para pensar assim, para acolher assim a palavra. Mas nós já fazemos essa experiência, quero acreditar, de entender e sentir que a palavra de Deus é espírito e vida. E essa palavra que é espírito e vida, tão contrária à nossa carne, Jesus a resume na sua última grande pregação, falando então que ele é juiz, falando então de um céu preparado desde toda a eternidade para os benditos de meu Pai, falando também de um inferno destinado a Satanás e os seus demônios, onde tem vaga para os malditos do Pai. E aí Jesus colocou os critérios do bendito maldito, quando ele, que é juiz, nos julga ao longo da nossa vida, através de pequenos senhores que se apresentam na nossa vida. Senhores, juízes do ser humano, que dentro da estrutura de sociedade não são nada, eles não são ninguém. Mas que aos olhos de Deus representam eles o juiz eterno que é Jesus, que são aqueles que tiveram fome. E aí eles comeram ou não comeram. E nós somos julgados e decidimos a nossa existência eterna, de verdade, meus irmãos, não pela cerveja que não estamos bebendo, mas por aquele que diante de mim não iria comer ou iria comer. Por aquele que diante de mim vai ou não vai se vestir, vai ou não vai ter remédio, vai ou não vai ser cuidado, vai ou não vai ter um teto sobre a cabeça. Essas pessoas são o juízo de Deus na nossa vida. E claro, Deus é o juiz deles também. Todos seremos julgados diante de Deus. Nenhum ser humano na terra vive na terra com a prerrogativa e o privilégio de nunca ser julgado por Deus, porque vive alguma situação difícil da vida. Deus não pega ninguém e fala, não, filho, relaxa, tá? Você já está salvo, no último dia você nem precisa conversar comigo. Você vai entrar direto. Né? Com esse sofrimento que você tem, nem precisa de juiz. Não, todos nós seremos julgados por Deus. Todo ser humano vai sentar com Deus e vai conversar com Deus no último dia, e ser bendito ou ser maldito. Deus é que é juiz de cada consciência. Deus é que sabe por que uma pessoa alcançou ou não alcançou uma virtude, não alcançou sair de um pecado. Essas coisas não nos competem, né? Mas todos nós seremos julgados por Deus. Deus é que sabe do ser humano na sua individualidade. Por que tem gente que não muda nem com reza brava? Por que tem gente que recai 1000 vezes na mesma coisa? Deus é que sabe. Todos seremos julgados. Mas a palavra nos revela critérios do julgamento. E um dos critérios de julgamento, para você e para mim, é o que foi que fizemos ou não fizemos quando diante de alguém. Sobretudo diante desses que são mais fracos, né? E aí, meus irmãos, o escândalo da nossa maldade é tanto que Jesus diz assim, e eles irão me perguntar, ué, eu te dei de comer? Não sabia não. Que dia, Jesus, que eu te dei de comer? Que dia que eu te visitei? Eu nem sabia que eu fiz isso. Olha que coisa linda. E Jesus fala, pois é, quando você fez ali para aquele foi para mim que você fez. E às vezes fez sem nem saber que era para mim, né? Mas aí fica maior o escândalo. Porque outros irão dizer, Senhor, mas quando foi que eu não te dei? Que eu não te servi? Quando foi que eu não fui ao teu encontro? Eu não sabia que era o Senhor. É como se Jesus estivesse falando assim, precisava saber que era eu, né? A gente adora, né? Da natureza humana. A gente tem um quê com os poderosos, né? Com os ricos, com os loirinhos do olho azul, com aqueles bebê lata de mucilon. A gente é bem fútil. Né? Não é assim? Liga lá. Aqui que a gente não liga mais na casa de ninguém, né? Todo mundo tem o seu WhatsApp e tal. Mas no tempo que ligava, né? Aí você pega e liga lá e fala assim, oi, bom dia, o que era? Aí eu queria falar com o fulano. Vai, amor, tá chamando, bem, tá chamando. Quem que está falando? É o padre. Ai, padre. Quer dizer, tem uma docilidade dentro da pessoa. Tem. Se for para o padre, para o prefeito, para o patrão, para o fulano que tem um sobrenome que tem mais consoante do que vogal e tem uma caminhoneta muito grande. Porque se for para qualquer eu não tenho docilidade, não. Eu estou muito bravo hoje. Né?
Senhor, quando foi que eu te vi sem comer e não te... Se eu soubesse que era o Senhor, né, eu tinha ido lá fazer alguma coisa. Ah, quer dizer que você era capaz de fazer alguma coisa. Isso aqui, meus irmãos, aumenta o escândalo da nossa maldade. Jesus está falando de pessoas que talvez não o conheçam, não saibam dele e são capazes de agir a partir do coração, a partir da empatia, a partir de um pensamento, e se fosse eu? Né? E se fosse comigo? E a despeito de todos os meus erros, mas se fosse eu? Fiz por merecer estar nessa situação, né? Mas se fosse eu, o que eu gostaria de receber agora? Um sermão? Uma exortação? Né? O que eu gostaria de receber agora? Né? Então, meus queridos, Jesus está onde 2 ou 3 se reúnem, né? Está. Jesus está quando a gente lê a palavra, Jesus está na Eucaristia, nos sacramentos, mas Jesus está também nesses que contrariam a nossa carne, porque a carne não quer dar, a carne quer juntar. Porque a carne não quer acolher, a carne quer discursar e julgar, né? Só que essas coisas não são espírito e nem são vida em nós. A carne em nós não é espírito nem vida. Mas as palavras do Senhor que contrariam a nossa carne, os nossos sensos de mérito, recompensa, sucesso, escalada, mindset. A palavra que contraria essa carne em nós, ela é que é espírito e vida. E aí Jesus fala de uma recompensa que é eterna, que é no céu, que não é aqui, que não é agora. Porque também não romantizemos, e talvez você anda meio desanimado porque você romantizou. Aí o problema é seu de querer romantizar. O brasileiro adora um romance, né? Você adora uma novela das 6, adora aquelas novelas da SBT, Maria del Bairro. O povo gosta de uma coisa romanceada. E aí a gente romancia, muitas vezes, a caridade. Gente, a caridade, muitas vezes, a gente faz por pura misericórdia, por temor a Deus. Não fica romanceando o pobre, não. Tem pobre que é muito difícil de se lidar. O bicho é chato com força. Ele não tem nada. Ele tem nada. E ele ainda acha ruim o que você faz por ele. Ele é danado. Só que a gente tem que usar de misericórdia. Eu vi uma experiência, até uns poucos anos atrás. Eu estava, em que cidade que eu estava? Não sei se era Londrina, Maringá, enfim, estava a compromisso, assim. E aí eu parei num restaurante, assim, bem de centro de cidade, eu estava atrasado. E quando eu saí, estava com um amigo, quando eu saí, tinha um senhor sentado na calçada, assim, do restaurante. Fedido, dava para ver que ele tem problema com álcool, com droga, já um senhor de idade, assim, vamos pensar, né? Já bem senhorzão. E, gente, um cheiro de comida, um restaurante bonito, um cheiro de comida, é aquele homem ali, né? Aí eu pensei com os meus botões, assim, era 12h40 isso. Eu virei para ele e falei, o senhor almoçou? Bom dia, o senhor almoçou? Ele falou, não almocei. E aí, perguntei se ele queria comer e tal, ele foi falando que sim. Ele achou que eu ia dar dinheiro para ele. Mas eu, de verdade, eu não dei o dinheiro, não por esse moralismo seu. Graças a Deus, isso aqui eu sou liberto. Não, porque dá dinheiro, vai beber. E eu estou. Deixa ele beber. Ainda mais se estiver frio, chovendo. O certo mesmo era eu pegar ele, colocar no meu carro, levar na minha casa, dar um banho, colocar uma roupa nele. Eu, como não presto para isso, eu, como vou pagar no purgatório esse meu lado, se tiver chovendo e garoando, eu dou o dinheiro da pinga. Pelo menos ele esquenta. Né? E você que agora está me julgando e me acabando nos comentários, não leva para casa, não dá banho, não dá janta, não esquenta e ainda deixa ele no frio. Acho que o seu purgatório vai ser pior que o meu. Mas era 12h40, aquele cheiro de comida, sabe? Perguntei se ele queria, eu queria e tal. Aí eu olhei para o restaurante, eu entendi. Eu, se eu fosse dono do restaurante, também não ia deixar ele entrar. Eu não quero ele ali. Ali não é albergue, ali não é casa de caridade, ali é um comércio. Você coloca uma pessoa assim sentada ali, ela espanta os clientes. A gente tem que entender o lado de todo mundo. Aí eu entrei ali e falei assim, moço, vem cá um pouquinho, vem um rapaz ali. Falei, olha, tem um senhor ali, você não faz uma marmita para ele, coloca uma coca, alguma coisa, leva ali fora para ele, eu pago ali. Ah, não, claro, imagina. Foi, fez. Nem cobraram. Aí não quis cobrar. Acho que é porque eu estava de batina, deu uma impressão. Não, imagina, não, imagina. A gente já ia fazer isso. Ia nada. Aí pegou, fez, e eu fui saindo ali, falei, olha, Deus abençoe, tal. E eu vi que ele estava dizendo, tá, obrigado, Deus abençoe. Ele ficou meio, né, tá. Aí dali 2 minutinhos, até que pega o carro e sai assim, levaram ali a marmita.
Eu fui tirar o carro, não sei o quê. A gente entrou no carro. O que estava comigo falou assim, rapaz, eu preciso te falar uma coisa, padre, mas eu estava aqui pensando se eu falo ou não falo. O senhor me perdoa, eu vou falar. Foi o que aconteceu. O homem jogou a marmita no lixo. Falei, rapaz, Deus, graças a Deus, me deu uma graça naquela hora. Porque eu vi que ele estava muito indignado com o fato. O cara pegou a marmita e jogou no lixo. Eu fiquei muito indignado, ele estava indignado. Falei, rapaz, que dó. Ele fez isso, coitado. Eu acho que a vontade dele era tanta de beber, ou cheirar alguma coisa, ou fumar alguma coisa, que eu acho que ele ficou tão revoltado, do tipo, eu estou querendo mesmo é chapar, eu não estou querendo comer, já que essa comida fora, o que eu quero com comida? Falei, até que ele foi educado comigo. Ele podia ter falado, comer. Não, ele até que ele ficou, acho que com dó de me chatear a moça, mas acho que quando ele olhou para a comida, não sei se ele não sentiu vontade, se ele sentiu repugno, não sei como é que estava as cachaças dele, os pó que ele tinha, sei lá, feito, os crack dele, não sei, e jogou fora. Gente, o pobre não é fácil, não. E eu entendi a revolta do outro, é que Deus me deu uma luz naquela hora. Na hora eu me coloquei no lugar dele. O cara está lascado na vida, ele deve ter crise de abstinência, ele deve ter uma situação com aquilo ali, muito agravado. E acho que foi o jeito dele de dizer, eu não quero comer. Eu quero cheirar de novo, para tirar essa dor. Eu só queria mais uma tragadinha, eu não estou querendo, eu não tenho futuro mesmo, para que eu quero comer? Eu vou comer para quê? Só me dá outro pó, me dá outra erva, me dá outro álcool, é só isso que eu quero. Mas sim, meus irmãos, muitos deles não são fáceis, não. Se a gente não está num bom dia, dá vontade de voltar lá e dar uns tapas na orelha, não dá? Fala, rapaz, comida é sagrada. A gente aprendeu em casa, né? Não pode deixar sobrar comida no prato. É pecado, a gente sabe essas coisas. Então, meus irmãos, não romantizemos o pobre. Só entendamos quem eles são. Juízes. Só isso. Eles são juízes. Está na Bíblia que diz que pão é corpo. Está na Bíblia que diz que sem fazer relação sexual engravidou. Está na Bíblia que diz que o menino que ela pegou no colo é Deus. Está na Bíblia que diz que existe São Miguel defendendo-nos no combate. Algumas páginas da Bíblia são dificílimas. E não é a página mais difícil da Bíblia, não é a intercessão da Virgem Maria, não é o dogma da Imaculada, não é nem o dogma da Eucaristia. A página mais difícil da Bíblia não é a página da infabilidade papal, Mateus 16. A página mais difícil da Bíblia é essa. E nós, sem o Espírito de Deus, conseguimos acreditar que uma mulher virgem ficou grávida de um menino que Deus entra na barriga de mulher, a gente consegue acreditar que não é pão, é corpo, a gente consegue acreditar que um homem chamado Pedro liga o céu e a terra. A gente consegue acreditar nessas coisas. Mas o nosso ponto cego, meu e seu, é essa página do Evangelho de hoje. Por isso a gente tem que pedir a Jesus um coração semelhante ao dele, né? Um coração bom como é o coração dele. Porque se a gente acredita nessas páginas, todas que estão aqui, né? A gente precisa acreditar na página que a gente escutou hoje. Todos nós. Fala para quem está ao seu lado, acredita na página que você escutou hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, o momento das nossas preces. Você que está em casa, reze conosco também, iniciando esse dia. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, vós que sois manso e humilde de coração, olhai a nós agora que somos teu povo e que viemos ouvir a tua palavra porque cremos que ela é espírito e vida, e atendei as nossas preces. Rezemos, Senhor, atendei a nossa prece. Senhor,